Embora com nomes distintos, ambos se originam do mesmo princípio. Mistério pleno de mistérios, portal de todos os prodígios. Estes versos são como o último véu diante do indivisível. Depois de falar do vazio e da existência, Lao Tse agora revela algo ainda mais profundo. Aquilo que parece separado possui uma única origem. Aqui, o caminho deixa de ser apenas um conceito filosófico e se torna um convite direto à contemplação do mistério. Venha, sente-se comigo em silêncio, pois este ensinamento não pode ser agarrado apenas pela mente. Embora com nomes distintos, Lao Tse falou anteriormente do vazio e da existência, do invisível e do visível, do sem forma e das formas. Mas agora ele nos lembra: os nomes são diferentes, mas a origem é a mesma. A mente humana tenta dividir tudo em luz e sombra, vida e morte, alto e baixo, o eu e o mundo. Mas o caminho vê continuidade onde a mente vê separação. Os opostos são faces diferentes do mesmo movimento. Ambos se originam do mesmo princípio. O vazio e a existência surgem do tal. O silêncio e o som vêm da mesma fonte. A onda e o oceano não são separados. O problema da mente humana é apegar-se às formas e esquecer a origem comum. A mente pensa: isto é separado daquilo, eu estou separado do mundo, ou a vida está separada da morte. Mas o tal vê tudo como expressão de um único fluxo. Aquilo que nasce da mesma fonte nunca esteve realmente separado. Mistério pleno de mistérios. Aqui, Lao Tse chega ao limite da linguagem. O tal não é apenas misterioso. Ele é um mistério sobre mistérios. E por quê? Porque não pode ser completamente definido. Não pode ser totalmente compreendido pela lógica. Não pode ser reduzido a conceitos. Cada vez que tentamos capturá-lo, ele já ultrapassou a definição. O mistério não é a ignorância, é a profundidade infinita. O tal não é um problema a ser resolvido, ele é uma realidade a ser vivida. O tal não é apenas um mistério. Ele é o mistério que sustenta todos os mistérios. Mesmo quando entendemos algo, ainda resta profundidade. Mesmo quando nomeamos algo, ainda há algo que escapa. A realidade é sempre maior do que aquilo que a mente consegue conter. Por isso, o sábio permanece humilde. Ele sabe que cada resposta abre uma nova profundidade. Quando Lao Tse diz mistério pleno de mistérios, ele não está descrevendo apenas algo oculto. Ele está descrevendo algo inesgotável. O tal
não é um segredo que, uma vez descoberto, termina. Ele é um abismo vivo de profundidade infinita. Quanto mais alguém mergulha no tal, mais percebe que existe ainda mais para mergulhar. Como o oceano, da superfície, o homem vê apenas ondas, mas ao descer, encontra correntes invisíveis, depois criaturas desconhecidas, depois escuridão, depois silêncio, depois profundidades tão vastas que parecem não ter fim. Assim é o tal. Cada compreensão revela outra ainda mais profunda. Cada despertar mostra que o despertar anterior era pequeno. Por isso, o verdadeiro sábio nunca diz: agora compreendi completamente. Porque o tal não pode ser esgotado. Ele não possui fundo, não possui limites, não possui bordas. O tal é infinito em suas camadas. Aquilo que hoje parece uma grande verdade, amanhã se revela apenas uma porta para algo maior. O homem comum acredita que conhecimento é acumular respostas, mas o sábio percebe que a verdadeira sabedoria expande o mistério. Quanto mais consciência alguém adquire, mais percebe a imensidão do desconhecido. Por isso, os grandes sábios se tornam humildes, não por fraqueza, mas porque contemplaram algo tão vasto que nenhuma lógica e nenhum ego pode capturar. Mistério pleno de mistérios. Também essa frase carrega a ideia de que o tal é um enigma eterno. Não um enigma no sentido de um quebra-cabeça a ser solucionado, mas no sentido de algo eternamente vivo, mutável e impossível de aprisionar. O tal se revela e ao mesmo tempo se esconde. Quando você pensa tê-lo definido, ele já escapou da definição. Quando pensa compreendê-lo, ele mostra uma nova profundidade. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais ela escapa. Por isso, o caminho não busca dominar o mistério, busca seguir a trilha com ele. O sábio não tenta decifrar completamente o universo. Ele aprende a dançar com o invisível. E existe algo ainda mais profundo. O tal não é infinito apenas para fora. Ele também é infinito para dentro. Cada ser humano contém camadas sobre camadas da existência. Mente, emoções, consciência, silêncio, vazio e presença. Ao mergulhar profundamente em si mesmo, o homem começa a encontrar o mesmo mistério do universo. Porque no caminho, o ser humano e o cosmos não estão separados. O mesmo mistério que move as estrelas respira dentro de cada ser. Por isso, Lao Tse sugere que o caminho não pode ser alcançado pela força intelectual. A mente quer conclusões, mas o tal é vivo demais para caber em conclusões. Ele precisa ser vivido, contemplado, sentido. E quanto mais alguém mergulha nele, mais percebe que o mistério
não era um obstáculo, era o próprio caminho. Portal de todos os prodígios. O Tao é chamado de portal porque tudo emerge dele. Toda a vida, toda a transformação, toda a beleza e toda a consciência. Tudo que existe atravessa esse portal invisível. Os prodígios são as manifestações da existência. O nascimento de uma criança, o crescimento de uma árvore, o movimento das estrelas e a consciência humana. O mundo inteiro é expressão do Tao. O extraordinário nasce silenciosamente do invisível. Para a mente comum, tudo vive preso aos extremos, ou isso ou aquilo, ou certo ou errado, ou vitória ou derrota. Mas Lao Tse ensina que os opostos se transformam mutuamente. A noite contém o início do dia, a vida contém a morte, a força contém a fragilidade e o vazio contém todas as formas. Quando compreenderes isso, a rigidez da mente começa a dissolver-se. Observe o mundo ao teu redor. As pessoas brigam por nomes, religiões, ideologias, identidades e posições. Mas muitas vezes, todas apontam para a mesma busca: sentido, paz e pertencimento. O sábio vê além das palavras, ele percebe a fonte comum. Quem vê apenas os nomes entra em conflito, mas quem percebe a origem entra em unidade. Olhe agora para dentro de si mesmo. Dentro de você também existem aparentes contradições: força e vulnerabilidade, silêncio e ação, medo e coragem. O Tao não exige que elimines um dos lados. Ele te convida a perceber a unidade profunda que sustenta ambos. O autogoverno do sábio é integrar, não fragmentar. Quando deixas de lutar contra as partes de você mesmo, algo se harmoniza. Aqui, Lao Tse está dizendo que tudo que existe vem da mesma fonte invisível. Os nomes são úteis, mas limitados. As formas são reais, mas transitórias. Por trás de todas elas existe um mistério silencioso que sustenta tudo. O sábio não tenta possuir esse mistério. Ele aprende a viver em reverência diante dele. Para a tua vida, observe. Não te aprisiones excessivamente nas divisões da mente. Aprenda a perceber a unidade por trás das diferenças. Contemple o mistério sem necessidade de explicá-lo completamente. Permita que a vida permaneça maior do que as tuas definições. Vai e lembra-te: todas as formas surgem da mesma fonte silenciosa, e aquele que atravessa o portal do mistério descobre que nunca esteve separado do Tao. Por fim, termino com um trecho do livro Chuang Tzu, Os Ensinamentos Essenciais.
O meu mestre, o meu mestre, esse retalha as 10.000 coisas bem finas, mas não faz justiça. É névoa que unge 10.000 gerações, mas não pratica a benevolência. Existe desde antes da própria antiguidade, mas não é velho. Cobre o céu e sustenta a terra, entalha e lapida formas incontáveis, mas não tem habilidade. Assim é ele.